Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sistema nervoso. Espero que estejam todos bem, resguardados em suas casas. Aqueles que precisem sair, que estejam utilizando todos os métodos para se proteger. Mas vamos embora para a nossa aula de anatomia. Gente, na aula anterior a gente discutiu um pouquinho de quais eram as funções desse sistema, falamos como era o funcionamento de uma forma bem básica e objetiva para que ficasse claro para todo mundo e fizemos um pouco da divisão anatômica do sistema nervoso, falando de sistema nervoso central e periférico e quais as estruturas que faziam parte de cada um desses tipos de sistema nervoso. A gente também definiu, né, não podemos esquecer o que era um neurônio, né, essa célula, essa unidade funcional desse sistema, além das células gliais que também são extremamente importantes para que o sistema nervoso consiga desempenhar suas funções de forma adequada. Vamos embora. Revisando, né, o que a gente falou um pouquinho na aula anterior, o sistema nervoso, do ponto de vista anatômico, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Esse que vocês estão visualizando no momento é a divisão anatômica do sistema nervoso central. Ele é subdividido numa região que está localizada no crânio e outra região que está localizada dentro do canal vertebral, ou seja, no canal vertebral. A parte craniana, que nós chamamos de encéfalo, por muitos dito de uma forma mais popular ou de uma forma mais superficial, né, chamado só de cérebro, quando na verdade o cérebro é apenas uma parte dessa estrutura maior chamada de encéfalo. E aquela outra parte do sistema nervoso central que está localizado na parte do canal vertebral é chamado de medula espinhal. Cuidado para não confundir com medula óssea, tá certo? Prestem atenção. Medula óssea, um tecido especializado encontrado no interior de alguns ossos com função principal de produzir células sanguíneas, né? Isso, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. A medula espinhal é a parte do sistema nervoso central que está localizada dentro do canal vertebral, tá bom? Voltando para o sistema nervoso central, a parte encefálica, ele é subdividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro, de fato, é a maior parte do que nós chamamos de encéfalo. Vou mostrar para vocês agora com um apontador. Ó, o cérebro, de fato, é a maior porção do encéfalo. O cérebro, por sua vez, é dividido numa parte chamada de telencéfalo e uma parte menor chamada de diencéfalo. O tronco encefálico, ó, essa região aqui é a mais inferior do tronco encefálico, chamada de bulbo, que se conecta com a medula espinhal. A ponte, e aqui a parte mais superior, o mesencéfalo. E essa estrutura aqui, ó, localizada próxima ao osso occipital, é o que nós chamamos de cerebelo. Vamos embora. O encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,5 kg, está localizado dentro da caixa craniana, e aí a gente faz aquela conexão com o sistema esquelético. Uma das funções do sistema esquelético, acredito que a maioria de vocês deva ter citado isso na prova da primeira avaliação, é a proteção de órgãos internos, né? Isso, os ossos, eles têm o papel também de proteger algumas estruturas internas do nosso organismo. E aí, dentre elas, a gente cita o crânio protegendo o sistema nervoso, né? O encéfalo, aquela estrutura que está localizada dentro da caixa craniana, tá bom? A gente falou também na aula anterior sobre as membranas que protegem o sistema nervoso central contra choques também, chamadas de meninges. Não sei se vocês estão lembrados, mas discutimos isso na nossa aula anterior também. Falamos já anteriormente que o encéfalo é subdividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Não vou me ater tanto a isso agora, afinal de contas a gente já discutiu um pouco sobre. Como a gente já citou,
O telencéfalo, ele é a parte mais volumosa dessa estrutura maior que nós chamamos de encéfalo. Ele é dividido por uma linha que vai passar na região do plano mediano, por isso é denominada de linha mediana, e divide essa estrutura em duas partes simétricas, chamadas de hemisfério. Um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho das funções do telencéfalo e adianto para vocês que cada hemisfério desse está relacionado a um tipo de aprendizagem, seja ela aprendizagem mais analítica relacionada a cálculos, a matemática, outro hemisfério mais relacionado a uma aprendizagem criativa, a processos artísticos. Então existem indivíduos onde do ponto de vista funcional, do ponto de vista fisiológico, um determinado hemisfério do cérebro ele é mais desenvolvido que o outro, tá certo? Por isso que a gente encontra pessoas que têm mais facilidade para aprender matemática, raciocínio lógico, enquanto existem pessoas que são mais criativas, que têm habilidades artísticas mais afloradas, mais desenvolvidas. Cada hemisfério cerebral ele é dividido em 4 lobos. Cada região dessa vai receber o nome de acordo com o osso sobrejacente, tá certo? Então nós vamos ver que são lobos frontais, parietais, temporais e occipitais. Além de existir um outro lobo que não está relacionado a nenhum osso, chamado de lobo da ínsula. É o que nós vamos ver nos próximos slides. Nessa imagem aqui nós conseguimos já observar o lobo da ínsula, uma estrutura localizada nessa região mais inferior do telencéfalo. Ele não está em contato com nenhum desses ossos que a gente citou anteriormente. O lobo frontal, podem observar, o lobo frontal recebe esse nome porque sobrejacente a essa estrutura do telencéfalo nós encontramos o osso frontal. Lobos temporais, então, por que temporal? Porque está adjacente ao osso localizado na região lateral da nossa caixa craniana, chamado de osso temporal. Os outros, o lobo parietal e o lobo occipital. O lobo da ínsula já citamos, 2 slides anteriores, há 2 slides atrás, que é uma estrutura, é um lobo do nosso telencéfalo que não está em contato com nenhuma estrutura óssea. A região do córtex cerebral é a camada mais externa do nosso cérebro, localizada justamente nessa região chamada de telencéfalo. Ela, dentre outras coisas, é responsável por atividades como pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita. É a sede de atos conscientes e inconscientes também, além de estar relacionado à nossa memória, raciocínio, inteligência, a própria imaginação, além de controlar movimentos voluntários do nosso corpo. Se nós estamos falando de movimentos voluntários, logo vem à nossa cabeça musculatura estriada esquelética, que é o tipo de músculo presente no nosso organismo que funciona de forma voluntária. Nessa imagem, o que é legal de nós discutirmos? Se vocês observarem, há uma variação de cores nessa região do telencéfalo, nessa região chamada de córtex cerebral do telencéfalo. Gente, esse mapeamento é justamente para que nós consigamos identificar cada região do nosso telencéfalo está relacionada à execução, ao desempenho de uma determinada função. Aqui nessa imagem nós estamos dando foco em funções relacionadas aos sentidos, seja ele o olfato, o paladar, a visão, a audição. E o que é que a gente consegue observar?
Vejam que nessa região mais anterior é a área relacionada ao controle motor da fala, ou seja, a execução do processo que nós conhecemos, que nós chamamos de fala. Numa parte mais posterior, nós encontramos a área sensitiva da fala, ou seja, a região relacionada por processar a informação e gerar todas as informações e os impulsos necessários para que o processo de fala seja executado. É a região sensitiva da fala. Para trazermos isso para o nosso cotidiano e ficar de uma forma mais didática, de uma forma mais clara para todos vocês, quem nunca pensou ou formulou o que iria ser dito e no momento de execução daquilo que foi processado, daquilo que foi formulado, você não conseguiu falar? De uma forma bem mais simples, de uma forma bem mais popular, quem nunca pensou que ia ser dito, mas na hora de falar embaralhou as palavras, a língua enrolou e não conseguiu falar, né? Executar o que foi pensado. Justamente porque a nível neurológico, a nível cerebral, são regiões diferentes. Uma região é sensitiva, ou seja, formula o que vai ser dito, processa a informação para ser formulado algo, e outra região é responsável por executar, a parte motora, que nós chamamos de parte motora. Mas, Tiago, como é que conseguiu se construir esse mapa onde identifica cada região ali do córtex, o que ela está relacionada a desempenhar? Gente, para a construção desse mapa, os estudos neurológicos utilizam eletrodos que são capazes de detectar que região do sistema nervoso, que região ali nesse caso do cérebro está em maior atividade de acordo com o estímulo que está sendo recebido, que está sendo executado. Então, como é que se identificou que uma região é a região motora da fala? Por quê? Porque no momento que o indivíduo estava executando o processo de fala, essa região que eu mostrei para vocês agora há pouco, mais anterior, a parte motora da fala, ela entrou em maior atividade e os eletrodos percebem essa atividade celular. No momento que o indivíduo estava pensando, estava formulando o que seria dito, aquela outra região, a região sensitiva, entrou em maior atividade. No momento onde o indivíduo ingeriu algum alimento, introduziu algum alimento na sua boca e passou a formar o sabor, ou seja, o processo de gustação, qual é a região que entrou em maior atividade? Essa região, a área do paladar. Então, o estímulo de ingerir, de introduzir um alimento na boca, é processado por essa região. Logo, ela entra em maior atividade. É assim que se consegue fazer esse mapeamento neurológico do nosso telencéfalo. Acredito que eu me fiz entender, que ficou claro. Lembrem-se que a qualquer momento, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, vocês devem me procurar durante o horário da aula ou até fora desse horário também. Falando agora daquela região mais inferior do cérebro, chamada de diencéfalo, ela é composta pelas seguintes regiões, pelas seguintes estruturas. Todas têm uma nomenclatura um pouco semelhante porque está relacionado à posição dessas estruturas no que nós chamamos de diencéfalo. Então nós vamos encontrar o tálamo, o hipotálamo, estrutura a qual a gente vai discutir um pouco mais, por estar relacionada principalmente ao controle do nosso sistema endócrino, o epitálamo e o subtálamo. Essas estruturas vão compor, vão compreender o que nós chamamos de diencéfalo, essa região mais inferior do nosso cérebro. E como eu já havia dito a vocês, o hipotálamo ele está relacionado, dentre outras funções, na regulação
do sistema endócrino, ou seja, é uma estrutura que está relacionada ao controle desse sistema. Um sistema que é composto por glândulas responsáveis por produzir substâncias que nós chamamos de hormônios e liberam essas substâncias na corrente sanguínea. O hipotálamo ele produz hormônios, ele produz fatores responsáveis por estimular praticamente todas as glândulas do nosso organismo, do corpo humano. Além da regulação do sistema endócrino, ele está relacionado também à regulação de ingestão líquida e sólida, né? Então ingestão de água e de alimentos, a própria diurese, né? Então a formação da urina, regulação dos ritmos circadianos, regulação do sono, além do comportamento emocional, a temperatura do nosso corpo, que é extremamente importante ser mantida dentro de uma faixa considerada adequada para que os processos metabólicos possam ocorrer de forma natural, além de controlar o sistema nervoso autônomo, ou seja, aquela parte do sistema nervoso que funciona de forma involuntária e vai além do nosso controle voluntário. Logo abaixo do nosso cérebro, nós vamos encontrar uma estrutura composta por 3 partes chamada de tronco encefálico. O tronco encefálico ele é responsável por integrar de forma sensorial e motora os núcleos sensitivos e motores do nosso organismo. Dos 12 pares de nervos cranianos, vamos citar ao fim da nossa aula de hoje, 10 fazem conexão com o tronco encefálico. Como é o tronco encefálico que se conecta à região chamada de medula, ele é responsável por regular a medula espinhal também. Nesse exame de imagem aqui, olha aqui, de uma forma legal, nós conseguimos visualizar o tronco encefálico, né? Ele se conecta à medula espinhal. Lembrem-se, gente, que tanto o encéfalo, que é a parte craniana, quanto a medula espinhal são o que nós chamamos de sistema nervoso central. O sistema nervoso central foi definido na aula anterior, é responsável por receber aquelas informações que são geradas através de diversos estímulos, processar essas informações para que possa ser gerada uma resposta. E o sistema nervoso periférico é responsável por trazer os estímulos, além de levar as respostas geradas, produzidas no sistema nervoso central. Mas vamos voltar a falar do nosso tronco encefálico. Uma das regiões, a região que se conecta com a medula, a região do tronco encefálico que se conecta com a medula, é chamada de bulbo, ou bulbo raquidiano, ou medula oblonga. Ele tem um formato de cone. A extremidade menor vai continuar e dar origem ao que nós chamamos de medula espinhal. O bulbo ele é responsável por um controle respiratório, vasomotor, o próprio reflexo do vômito, a tosse, movimentos linguais. Então nós costumamos afirmar que, não sei se vocês recordam do sistema respiratório, mas nós costumamos afirmar que o bulbo ele tem em si o que nós chamamos de centros de controle. Então, o centro de controle da respiração, o centro de controle do sistema digestório é localizado nessa estrutura chamada de bulbo. Acima do bulbo, nós vamos encontrar a ponte. Então, aquela região do nosso tronco encefálico que está localizada entre o bulbo, na região inferior, e o mesencéfalo na parte superior. A gente pode até utilizar, se nós lembrarmos das nossas aulas de introdução à anatomia, o bulbo caudalmente e o mesencéfalo cranialmente, né? Então, um inferior, o outro superior. Então, mastigação, movimentos oculares, expressão facial, a própria produção de saliva, equilíbrio, né? Então, postura são ações coordenadas
por essa estrutura chamada de ponte. E a região mais cranial do nosso tronco encefálico é denominada de mesencéfalo. Está relacionada a áreas de integração visual, auditiva e pupilares. O cerebelo, vou mostrar no exame de imagem para vocês, ó. O cerebelo, localizado próximo ao osso occipital, né, nessa região postero inferior do nosso encéfalo, ele, do ponto de vista fisiológico, é diferente do nosso cérebro, ou seja, do ponto de vista funcional, ele é diferente do nosso cérebro. Por quê? Porque ele funciona sempre em nível involuntário e inconsciente. Sua função é exclusivamente motora. Quando eu falo motor, por quê? Porque está relacionado ao equilíbrio, à coordenação. Ele regula o tônus muscular, é o grau de contração dos músculos, mesmo quando nós estamos em repouso. Lembra que quando a gente discutia um pouco de músculo, nós falamos que, mesmo quando nós estamos em repouso, existem determinadas musculaturas no nosso organismo que estão em contração. Quando você está sentado assistindo uma aula, olhando para o professor, olhando para o computador, olhando para uma TV, ao ver um filme, não significa que os músculos do seu pescoço estão relaxados porque você não está praticando atividade física. Aquela musculatura, ela precisa estar realizando contração, um determinado grau de contração, por menor que seja. Isso é o que nós chamamos de tônus muscular, tá certo? Por mais que você não esteja praticando nenhuma atividade física, quando você está de pé, para você manter seu tronco ereto, para você manter o seu corpo ereto, para você estar de pé, músculos precisam estar contraídos, seja da região dos membros inferiores, seja da região do tronco, seja do próprio pescoço. Quem controla, quem regula esse equilíbrio, essa coordenação, é o nosso cerebelo. Tiago, o indivíduo pode nascer com anomalia, nascer sem essa estrutura chamada de cerebelo? Pode. Porém, ele vai ter diversas sequelas provenientes da falta dessa estrutura. Por isso que vai ser chamado de anomalia e não de variação anatômica, porque a partir do momento que ele tem diversas sequelas, significa que interferiu na função, no funcionamento, causou dano funcional. Então não é uma variação anatômica, e sim uma anomalia. Como a gente acabou de citar, né, a ausência do cerebelo, veja aí o caso clínico. Vocês podem observar na imagem da esquerda, dá para visualizar de uma forma muito eficiente a ausência dessa estrutura, né? Então isso é uma anomalia do ponto de vista morfofuncional, anatomofisiológico. Tudo bem? Vamos agora falar da outra parte do sistema nervoso central, daquela região do sistema nervoso central que não está dentro da caixa craniana, aquela região chamada de medula espinhal. Essa região aqui, ó, medula espinhal, uma massa cilindroide que está situada dentro do canal vertebral. Num homem adulto vai chegar aí, aproximadamente aos 45 centímetros, e nas mulheres esse comprimento é um pouco menor. Então, no sentido crânio-caudal, a medula ela vai se limitar na região cranial com o bulbo, e na região caudal ela vai se afinando e vai formar o que nós chamamos de cone medular, que continua com um filamento fino da meninge, tá certo? Que é o filamento terminal. Lembra a gente tanto o encéfalo, que é a parte craniana,
quanto a medula espinhal, eles são recobertos pelas membranas que têm papel de proteger o sistema nervoso central contra choques mecânicos, chamadas de meninges, além de fornecer nutrientes, né, através do líquido cefalorraquidiano líquor. Sua função, qual é a função da medula espinhal? Conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordenar atos reflexos, que são atos involuntários. Eu acredito que a gente citou isso já na aula anterior. O arco reflexo, o ato reflexo, ou simplesmente o reflexo, ele é coordenado através da medula espinhal. Por quê? Porque o reflexo é um ato extremamente rápido, momentâneo. Você faz de forma involuntária, você não pensa no momento que você está executando um ato reflexo. Você simplesmente puxa sua mão ao tocar em um objeto muito quente ou ao tocar em um espinho que perfure determinada parte do seu corpo. Você pisa rapidamente no freio ao passar uma pessoa na sua frente ou ao carro da frente parar de forma inesperada. Essas ações, gente, são ações reflexas, são ações involuntárias. Vocês não pensam para executá-la. Logo, se não há pensamento, se não há interpretação de forma mais sofisticada da informação, ou seja, não chegou até a parte encefálica, não chegou até o nosso cérebro. Então, de onde que vem essa resposta? Vem da própria medula. Então, o impulso, a informação é levada através de nervos, né? Isso da extremidade, das terminações nervosas em direção ao nosso cérebro, mas como é algo que precisa gerar uma resposta muito rápida, essa informação não chega, ó. Vamos imaginar que ela está vindo nesse sentido aqui, ó. Não vai até o cérebro. A informação vem e volta da própria medula para gerar uma determinada resposta reflexa, rápida. E aqui, ó, nessa imagem, dá para nós observarmos que os nervos eles também vão recebendo nome de acordo com a região de onde eles chegam e saem e também relacionado à sua posição em relação à ordem no sentido crânio-caudal, ou seja, superior inferior, superior para inferior. Então nós vamos ter nervos que vão ser denominados de nervos cervicais por serem mais superiores e estarem na região de fato da coluna cervical. Nós vamos ter nervos torácicos por estarem na região ali da coluna vertebral, de onde partem e chegam dentro das vértebras, dentro do canal vertebral das vértebras torácicas. Nervos lombares, nesse caso, por já estar muito próximo ali, né, até sair através da região lombar, e nervos sacrais e coxígeos, o próprio nome já fala, né, aqueles nervos que estão relacionados àqueles ossos mais caudais, mais inferiores da nossa coluna, que são, né, justamente o sacro e o cóccix. Falando agora de sistema nervoso periférico, é a parte do sistema nervoso que está fora da caixa craniana e do canal vertebral, fora da cavidade craniana e do canal vertebral. Ele é formado por nervos, que por sua vez são subdivididos em nervos cranianos e nervos espinhais, além de terminações nervosas e gânglios, que nós vamos definir mais à frente o que são essas estruturas. Os nervos são cordões, são estruturas alongadas de coloração esbranquiçada que são formadas por fibras, ou seja, por tecido nervoso, e são unidas por um outro tipo de tecido que é o tecido conjuntivo. A principal função dos nervos é levar ou trazer os impulsos até o sistema nervoso central
ou a um órgão periférico. A função do nervo é trazer um impulso até o sistema nervoso central ou levar esse impulso do sistema nervoso central até um órgão periférico. Os nervos, assim como os neurônios, eles também são subdivididos. Nós vamos encontrar nervos sensitivos, estão envolvidos com a sensibilidade, com os sentidos, nervos motores, que estão envolvidos com a motricidade. Lembrem que a maioria das respostas do sistema nervoso estão relacionadas à atividade muscular. E músculo, por sua vez, está relacionado à produção, à geração de movimento. Nervos mistos, ou seja, aqueles que vão possuir um componente, ou seja, uma parte tanto sensitiva quanto uma parte motor. Tá certo? Então, 3 tipos aí: nervos sensitivos ou sensoriais, nervos motores e nervos mistos. Os 12 pares de nervos cranianos são esses a seguir. Lembrem-se, nervos cranianos, por quê? Porque são estruturas que fazem conexão com o encéfalo, a parte do sistema nervoso central que está localizada na cavidade craniana. A sequência supero-inferior, ou seja, crânio-caudal, ou seja, da parte superior para a parte inferior dos nossos nervos cranianos, é a seguinte. Primeiro, par de nervo craniano, olfatório. Segundo, óptico. E aí por diante vai seguir óculo-motor, troclear, trigêmeo, abducente, nervo facial, vestíbulo coclear, glorrofaríngeo, vago, acessório, hipoglosso. Esses são os 12 pares de nervos cranianos, que vão variar desde nervos sensoriais a nervos motores e a nervos mistos. Vocês vão ver o porquê no próximo slide. Nessa imagem, só para vocês observarem aquela ordem, ó, crânio, caudal nos nervos cranianos. A imagem da esquerda, uma imagem ilustrativa, a imagem da direita, uma imagem mais real, para que nós consigamos visualizar um pouco. A gente poderia abordar um pouco disso até na nossa prova, colocar esse tipo de imagem e pedir para nomear um pouquinho que nervo craniano é este aqui, se é o olfatório, se é o óptico, se é o óculo-motor, se é o trigêmeo, se é o vago, tá certo? Vamos focar um pouquinho depois no estudo dessa imagem, nos nossos exercícios, nas nossas atividades, porque pode ser que a gente trabalhe um pouco disso em prova, tá certo? Ou até mesmo nas nossas atividades de fixação, nos nossos questionários. Essa tabela eu acho excelente para que vocês entendam um pouquinho disso, porque nela eu denomino o nome do par de nervo craniano, a ordem dele, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, se é o décimo, se é o 11º. Lembrem que são 12 pares de nervos. O tipo do nervo, se ele é sensorial, se ele é motor, se ele é misto, e a função. Tá bom? Isso é importantíssimo. A gente poderia trabalhar dessa mesma forma nas nossas avaliações. Cite um par de nervo craniano, por exemplo, diga qual é o tipo, a especificação do tipo desse nervo e fale qual é a sua função, justificando o tipo. Vejam, gente, segundo par de nervo craniano, nervo óptico. Tipo de nervo é um nervo sensorial. Qual que é a sua função? O próprio nome já fala, óptico, a visão dele é visão. O próprio nome já fala, não é isso? Perdão, eu acredito que eu não tenha confundido. Nervo óptico, função, visão. Nervo óculo-motor, terceiro par de nervo craniano, é um tipo do tipo motor. Qual que é a função do nervo óculo-motor? O nome também já é bastante explicativo, intuitivo. Então, função do nervo óculo-motor, movimentos dos músculos da pálpebra, do globo ocular e dos músculos que movimentam a nossa pupila. Agora aí o nervo trigêmeo é um nervo misto, ou seja, ele tem tanto um componente sensitivo quanto um componente motor. Componente sensitivo, ó, sensibilidade geral da cabeça. Componente motor, movimentos da bochecha, a própria mastigação.
Vamos ver outro nervo misto. Nervo vago, 10º par de nervo craniano, do tipo misto. Ó, sensibilidade da base da língua, faringe, laringe, traqueia, brônquios, coração, esôfago, estômago, intestino, paladar na epiglote, palato, a sensibilidade, palato, sensibilidade da orelha, motricidade, ou seja, movimento motor, ou seja, a parte motor do nervo vago, motricidade das vísceras torácicas e abdominais, ou seja, movimentos de vísceras torácicas e abdominais. Quem coordena, quem envia esse tipo de impulso é o par de nervo vago, tá bom? Acredito que vocês vão ter bastante tempo para pegar essa tabelinha e destrinchar ela em casa, para que vocês consigam interpretá-la e relembrar e aprender de fato quais são os 12 pares de nervos cranianos e não apenas decorar. Não quero isso de vocês. Já os nervos espinhais são 31 pares de nervos. A gente subdivide ele aí de acordo com as suas regiões. Então, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Vão fazer conexão com a medula espinhal, como o próprio nome deles já fala, e são responsáveis pela inervação do tronco, dos membros superiores e partes da cabeça. Falamos de nervos, mas lembrem que o sistema nervoso periférico, além de nervos, nós também encontramos terminações nervosas e gânglios. Por agora, a gente vai falar um pouquinho das terminações nervosas. São estruturas situadas nas extremidades de quem? Dos nervos. Podem ser de 2 tipos também, sensitivas e motoras. Sensitiva está relacionado à percepção, à recepção de algum estímulo, por isso a gente chama de receptoras, terminações receptoras. Elas têm o papel de captar, de receber os estímulos e leva essa informação da periferia, ou seja, da extremidade até o centro. Já as terminações nervosas motoras são efetuadoras, elas vão estimular os órgãos efetuadores das respostas. A informação vai sair agora do centro de comando, né, para a periferia, para a extremidade. E a frase que a gente já citou na nossa aula: as respostas do sistema nervoso serão sempre manifestadas como uma contração muscular, seja músculo liso, o caso da contração da bexiga, na contração do esôfago, do estômago, do útero, na vasoconstrição, que ocorre lá nos nossos vasos sanguíneos, seja músculo cardíaco, então o processo de taquicardia, o aumento da frequência, né, da velocidade dos batimentos cardíacos, seja contração de músculo esquelético, locomoção, motricidade, ou as respostas do sistema nervoso também podem estar relacionadas à secreção das glândulas. Só é vocês lembrarem lá do diencéfalo, daquela estrutura que está presente no diencéfalo chamada de hipotálamo, que regula o sistema endócrino. Ou seja, as respostas do sistema nervoso são contrações musculares ou secreções glandulares. E aí, quando a gente em muscular, a gente fala, né, que quando a gente lembra de contração, normalmente a gente associa a atividade física, a musculação, mas a contração muscular ela está presente praticamente em tudo dentro do nosso organismo para manter a vida. E por fim, os gânglios. O que são gânglios, gente? Olha a imagem. Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui, ó, essa estrutura alongada é o nervo. Estrutura aqui, ó, lembra? Esbranquiçada. Tecido conjuntivo, né, que liga, ó, é o nervo. Aqui, ó, se vocês observarem, é um aglomerado de corpos celulares
de neurônios, que é denominado de gânglio. Então, os gânglios são grupamentos de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. É um agrupado, logo eles se apresentam como uma dilatação. Então você observa lá um nervo, estrutura alongada, basicamente um pouco uniforme, mas de repente você observa uma dilatação. Essa dilatação são os gânglios. Dentro do próprio sistema nervoso periférico, nós vamos observar uma parte somática ou voluntária e uma parte autônoma ou involuntária. Focando nesta região autônoma ou involuntária, nós observamos o que chamamos de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Controlando os excessos do outro. Enquanto um estimula demais algo, o outro vai reduzir esse estímulo e vice-versa. Então, um existe para equilibrar a ação do outro. E aí, só comparando novamente a parte voluntária com a parte involuntária do nosso sistema nervoso, a parte voluntária, chamada de somática, é responsável pelos atos ou movimentos voluntários, composto por fibras nervosas motoras que conduzem os impulsos em que sentido, gente? Do sistema nervoso central para os músculos esqueléticos. Afinal de contas, a gente está falando da parte voluntária, somática. Enquanto que o sistema nervoso autônomo vai agir, vai funcionar de forma independente à nossa vontade. É constituído por fibras nervosas que vão conduzir os impulsos do sistema nervoso central aos músculos lisos presentes nas nossas vísceras, ou seja, presentes nos nossos órgãos, além da musculatura do nosso coração. Nós discutimos em sistema cardiovascular o que? Nós discutimos que o impulso elétrico gerado para que as células cardíacas, para que as células do nosso coração realizem a contração, é gerado no próprio coração, mas existe inervação. O sistema nervoso estimula nosso coração de alguma forma. Lembrem-se que o sistema nervoso ele é responsável por regular a pressão arterial, por regular a frequência cardíaca, a velocidade dos batimentos cardíacos, além de controlar a atividade dos sistemas digestivos, o próprio cardiovascular que nós já citamos, o sistema urinário, sistema endócrino, a produção, a liberação dos hormônios acontece de forma involuntária. O sistema nervoso autônomo, como nós definimos no slide anterior, ele é dividido em simpático e parasimpático, que é o que nós vamos discutir agora. Esses sistemas vão ter funções contrárias. Foi dito que um vai corrigir os excessos do outro. Enquanto o sistema nervoso simpático acelera a atividade do estômago, dos intestinos, ou seja, do nosso trato digestório, o sistema nervoso simpático vai diminuir a ação, a atividade desses órgãos que a gente acabou de citar, a contração deles. Enquanto o sistema nervoso parasimpático reduz a velocidade dos batimentos, ou seja, reduz a frequência cardíaca, o sistema nervoso simpático acelera a velocidade dos batimentos, aumenta a frequência cardíaca. Então veja que um está sempre corrigindo os excessos do outro. Isto é
primordial, isto é, de suma importância para que ocorra a manutenção do equilíbrio, para que ocorra a homeostase, a homeostasia. O sistema simpático vai preparar o nosso organismo, por exemplo, para o estresse, um instinto de fuga, a luta. Citamos isso, acredito, nas nossas aulas. Quando você se depara numa situação de perigo, um dos primeiros reflexos, uma das primeiras ações involuntárias que o nosso organismo ele vai deliberar para que nós consigamos sobreviver, fugir, lutar, é acelerar a frequência cardíaca, para que tenha mais sangue circulando dentro do nosso corpo. Consequentemente, as células recebem mais oxigênio, mais nutrientes, e aí a gente consegue realizar mais força nas contrações musculares, sejam elas esqueléticas, ou lisas, ou cardíacas. Enquanto o simpático prepara o organismo para o estresse, o parasimpático vai estimular atividades relaxantes durante o repouso. Um quadro que eu vou mostrar a vocês agora, ele faz essa comparação de forma muito interessante para que a gente consiga entender a ação desses dois sistemas. Então, ó, lado esquerdo parasimpático, lado direito simpático. Parasimpático contrai a pupila, simpático dilata. E aí eu pergunto a vocês, a dilatação, a contração da pupila, ela acontece de forma voluntária? Não. Lembrem que parasimpático e simpático eles funcionam a nível involuntário, inconsciente. Parasimpático estimula a salivação, o simpático inibe. Parasimpático contrai os brônquios, o simpático relaxa. Em relação à atividade cardiovascular, parasimpático reduz os batimentos cardíacos, simpático acelera. Parasimpático estimula a atividade do estômago, estimula a vesícula biliar, que armazena a bile produzida no nosso fígado, estimula o peristaltismo intestinal, tá bom? O simpático ele vai inibir a atividade do estômago, ele vai inibir esse peristaltismo, ele estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, e aí também está relacionado à aceleração dos batimentos, a manutenção desse ritmo mais acelerado dos batimentos cardíacos. Ele também vai estimular a liberação de glicose pelo fígado. Lembra que no nosso fígado a gente armazena energia na forma de glicogênio. Se nós causarmos a quebra desse glicogênio, vai fornecer mais moléculas de glicose para o nosso organismo utilizar no processo de respiração celular e produzir ATP, produzir energia. Parasimpático contrai a bexiga. O simpático relaxa a bexiga. O parasimpático promove a ereção. O simpático promove a ejaculação. Então vejam que um regula os excessos do outro. Então é isso, gente. Queria agradecer a vocês por mais uma aula. Todos vocês se cuidem, fiquem em casa, contem com o meu suporte, com o meu apoio. Nós professores estamos aqui dando o nosso melhor para tentar ajudar vocês e ajudar todo mundo nesse momento que todos nós estamos passando. E é isso, contem comigo, vocês têm o meu contato, podem entrar em contato comigo através de e-mail, do portal, do Classroom, da sala digital, do próprio WhatsApp, que é um canal mais rápido, no Instagram, tá certo? Então procure através do representante ou até de forma direta, tá certo? Vou ajudar vocês sempre que puder, tá bom? Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.